Olá, telespectador do TV Caravelas, esse é o Vale Conversar. Estou aqui hoje com o meu convidado muito especial, o professor Pablo Lima. Muito obrigado pela sua presença, Pablo. Oi, Moisés, eu que agradeço. Muito obrigado. Beleza. O Pablo, ele está aqui no Vale do Aço para o lançamento do livro dele, A Marca de Fogo, né? Isso. É o resultado de um trabalho acadêmico que ele fez. O evento de lançamento do livro dele foi organizado pela célula PCB Ipatinga, e queria saber como é que você achou aí a receptividade na cidade. Você conheceu um pouco da cidade? Aliás, você já é nosso convidado sempre aí, né? Como é que é a sua... Bom, então obrigado, Moisés. Agradeço a TV Caravelas aí pela oportunidade, né? Quero saudar aí os telespectadores. E hoje a gente teve então o lançamento do meu livro aqui em Ipatinga, Marca de Fogo, Quilombos, Resistência e a Política do Medo, Minas Gerais no século XVIII. Foi bem legal, foi lá no Parque Ipanema, né? Sim. Eu gosto muito aqui de Ipatinga, sou secretário de organização do PCB, então eu venho sempre aqui auxiliar nas reuniões do partido. E aí o pessoal me convidou para fazer o lançamento aqui hoje. E foi um momento muito interessante de contato com a população, para a gente poder divulgar esse nosso trabalho que não está sendo muito... que não tem muita propaganda, não tem muito espaço na grande mídia, né? É um resultado de um trabalho acadêmico seu, né? Isso. Explica um pouquinho melhor isso aí pra gente. Isso, eu sou professor de História. E aí eu fiz o meu doutorado na UFMG sobre História de Minas Gerais no século XVIII. E eu sou de uma região do oeste de Minas Gerais que teve no período do século XVIII muitos quilombos, né? Inclusive o que é considerado o maior quilombo da época era o quilombo do Ambrósio, que ficava no município de Campos Altos, né, oeste de Minas Gerais. E aí, quando eu fui fazer doutorado, eu pensei num tema que realmente eu considero muito importante, que é a história da população negra no Brasil, né? O Brasil é o país que tem a maior população negra do mundo, em termos de um país individual, né? Nenhum país da África tem uma população negra igual ao do Brasil, né? E de onde que veio essa ideia aí do nome do livro? Ah, tá. Então, Marca de Fogo, porque teve uma legislação no século XVIII que aquele sujeito escravizado que fugisse dos seus senhores, né? E se ele fosse, quer dizer, aquele negro que se aquilombava, que fazia quilombo, o quilombola, né? Quando ele era recapturado, ele tinha que, quem o recapturasse deveria, como punição, marcar na pele dele a letra F, de fugido, né? Fugido, Então daí que veio o nome. Tem uma lei de 1740. Ele também tem uma capa interessante, que tem uma história muito interessante em cima dessa capa. Explica pra gente também. Então, a capa do livro é uma imagem de 1744, que é um ex-voto, né? Na Igreja Católica, na religião católica, muitas vezes quando o fiel ele recebe uma graça, ou ele faz uma promessa, pede alguma graça, né? Quando ele é atendido, ele é um costume doar um ex-voto para a igreja da qual ele pertence. Então hoje em dia é muito comum as pessoas que têm algum problema de saúde, por exemplo, um problema neurológico, aí se sara, coloca uma cabeça de gesso na igreja. Se tem um problema no braço, se sara, coloca lá um braço de gesso, ou então uma fotografia da pessoa, né? No século XVIII não tinha fotografia, então o pessoal mandava fazer pinturas. Pinturas mesmo. Esse caso foi um sujeito que chamava Manuel Pereira Marante. Então ele conta que ele estava indo para a casa dele, andando pelo interior de Minas, 1740 e poucos, e foi atacado por um grupo de quilombolas, de negros aquilombados, né? E aí ele foi levado para um quilombo. E aí ele, com muito medo, ele ali fez uma oração, e supostamente São Gonçalo intercedeu, e à noite os quilombolas libertaram esse sujeito. E depois, para agradecer a esse milagre, ele mandou produzir esse ex-voto, que é a única imagem que a gente tem do século XVIII do que seria uma ação quilombola, né? Agora, nós estamos em novembro, né, que é o mês que se comemora a consciência negra, dia 20 de novembro, e a gente
estamos nós dois aqui, dois brancos, falando da questão dos negros hoje. A cada 23 minutos, né, um negro é assassinado. E assim, nós não podemos ignorar os nossos privilégios também diante dessa sociedade extremamente racista, né? E assim, eu queria a sua opinião. O que tem de novo, ou o que o negro continua enfrentando que naquela época era um sofrimento deles também? O que a gente, os avanços? Então, hoje a gente tem esse dado que você mencionou, que a cada 20 minutos morre um negro, em geral um jovem negro, né? Então a gente até tem um conceito de genocídio da juventude negra, né? A gente vê que um foco das ações da repressão policial nas grandes cidades, no interior também, né? Em cima da juventude negra. Bom, infelizmente é uma continuidade do que já estava acontecendo no início de Minas Gerais, no século XVIII. Então esse racismo que a gente tem hoje, ele é resultado dessa história da escravidão, né? Foram séculos de escravização da população negra, que não teve direitos, né? Nem a receber pelo seu trabalho, muito menos a ter herança, né? Tirando, obviamente, a resistência cultural da população negra, que é muito impressionante, né? Apesar de todo o sofrimento, guardam até hoje seus traços culturais, seus hábitos, né? Mas, realmente, nós dois estamos aqui, né, tratando desse assunto de um lado, digamos, mais confortável, Confortável, né? A gente não passa por esse, a gente não sofre com esse racismo que a população negra. No entanto, acho que tem a ver com a nossa ideologia, né? A ideologia comunista, socialista, que prega realmente a tentar superar as desigualdades sociais, raciais, né? Bom, tem muitos brancos, que eu acho que é o nosso caso, que reconhecem essa realidade racista. Né? Acho que é o nosso papel também, digamos, colocar para fora a nossa crítica. Né? E que também é aquela máxima que não precisa de ser para lutar, né, por direito para outro grupo, né? Você não precisa de pertencer àquele grupo para lutar pelo direito daquele grupo. Agora, você está falando aí a situação do jovem. Hoje nós temos, por exemplo, uma parcela da sociedade que critica muito as cotas para os negros. No entanto, nós temos uma falsa ideia de universidade pública, de ensino público, né? O que nós vemos hoje é uma mercantilização do ensino e que a população negra sofre muito por isso. Tanto é que as cotas, você vê uma parcela da sociedade criticando né, o regime de cotas aí nas universidades públicas. Como é que você enxerga isso aí, principalmente a inserção do negro nas universidades públicas e a universidade popular? Queria que você traz sensações. Então, em relação às cotas, primeiro é uma boa pergunta, porque é um tema que sempre gera polêmica, mas é muito didático, ainda não resolve o problema, ainda não resolve o problema. É muito didático. Teve um aluno, um ex-aluno da Escola Estadual Pedro II, lá em Belo Horizonte, que uma vez falou assim, olha, então tá bom, então quem é contra a cota, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar os brancos durante alguns séculos sendo escravos, a gente tira a língua deles, proíbe eles de praticarem a religião deles, de falarem a língua, de se socializarem livremente, explora o trabalho deles sem pagar salário durante vários séculos, aí depois a gente dá uma cota, né? Quer dizer, a cota ela não é nada perto de tudo que foi explorado, toda exploração, ela é o mínimo, né? Nem reparatório. Não repara. Alguns ainda falam de que é reparatório, mas nem reparatório. Agora, a cota é um mínimo de justiça, né? Para garantir o acesso à universidade, por exemplo. Agora, a questão racial é um desdobramento da exploração do homem pelo homem? Olha, no caso do capitalismo, o sistema capitalista, ele se formou junto com o escravismo, o sistema escravista. Então está na origem, está intrínseco com o capitalismo a exploração da população negra, né? Não existiria o sistema capitalista, a industrialização, né, se não tivesse passado pela história da escravidão, né? Então, realmente é um sistema que tem essa marca, né, na sua história. Então, por isso que a gente defende a superação desse sistema, porque
No Brasil, a questão racial está intrínseca à questão social, né? A grande maioria da classe trabalhadora é negra, né? E a grande maioria da população negra é da classe trabalhadora. Claro que existem exceções, né? Mas se a gente pensar que é um sistema que é baseado na exploração da classe trabalhadora, a massa da classe trabalhadora, no Brasil, é a população negra. E a gente também não pode esquecer que, além dos negros sofrer uma retaliação muito grande na sociedade, ainda tem uma particularidade que é a condição da mulher negra, né? É explorada, sofre violência, né? Empregos, retratada diante das novelas aí, como a pior espécie, né? Então tem toda uma implicação, né? A questão do negro aí, você citou também a questão religiosa, eles foram impedidos de ter a prática religiosa deles, né? Além de ser despejado no lugar do nada, né? Então assim, a questão da mulher negra também, ela sofre muito além do que a mulher não negra, né? Outra coisa também, falando sobre a questão da consciência negra, o combate ao racismo hoje, o que de prática pode se fazer? Qual que é o papel também você como militante político, né, tem uma responsabilidade diante do partido, é um secretário, e assim, qual que é a responsabilidade dos movimentos sociais para se combater o racismo, né? Bom, Moisés, nesse contexto atual, a gente tem uma situação complicada, né? Porque a gente vive hoje um ataque aos direitos sociais, né? E esse ataque vem também àqueles direitos, como por exemplo o direito a conhecer a história da África e da população afro-brasileira, da história da população negra brasileira, né? A gente tem uma legislação que torna obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira. No entanto, cada vez a realidade, né, ela mostra que é necessário colocar em prática essa legislação, né? E infelizmente ela tem sido agora revogada pelo atual governo, né? Que não tem interesse nesse tipo de discussão. Bom, em relação ao tempo presente, é importante destacar que hoje a gente tem um movimento quilombola muito atuante no Brasil, né? Só em Minas Gerais tem mais de 500 comunidades quilombolas, e hoje o quilombo distribuído aonde? Muitos no norte de Minas, noroeste de Minas, né? Mas de todas as regiões, inclusive em Belo Horizonte tem comunidades quilombolas, porque hoje tem uma nova definição de quilombo, mas não é apenas aquela comunidade de pessoas escravizadas refugiando. Hoje a legislação, a Constituição de 88, né, garante que qualquer comunidade que tenha uma cultura de resistência ligada à história afro-brasileira pode ser considerada um quilombo, né? Principalmente as comunidades que não têm a titulação da terra. Aí o Estado tem que garantir a titulação. Então assim, essa que é a contradição que a gente tem hoje, né? A gente tem uma legislação na qual o racismo é crime, que garante o ensino de história da África, essa titulação de terra para os quilombolas, mas na prática as políticas públicas estão muito aquém da legislação. Ainda mais agora, né, depois que houve o impeachment do governo Dilma, né, agora o atual governo está menos preocupado com essa questão, né? Com isso aí. A gente falar da política atual também, nós vivemos tempos muito difíceis, né? Parece que São Paulo elegeu um vereador negro, vindo de um movimento MBL, né? E que se posiciona contra a questão das cotas, por exemplo. É uma dificuldade da população digerir toda essa informação, até mesmo que
as pessoas que estão se posicionando como líderes, eles não têm a mínima capacidade de estar articulando verdadeiramente com os interesses que eles deveriam representar. Um negro se posicionando contra as cotas, né? Pablo, eu queria que você falasse mais do seu livro e como adquirir também, para quem tiver interesse aí a estar adquirindo. Certo. Beleza? Então, Moisés, meu livro, então, eu falo que é a história dos quilombos, não é uma história quilombola. Acho que quem faz a história quilombola, quem fala a história quilombola são os próprios quilombolas, né? A própria população negra. O que eu fiz no meu papel de historiador foi analisar no século XVIII, né, o discurso oficial sobre os quilombolas, que era sempre um discurso que criminalizava o quilombo, colocava o quilombola como selvagem, bárbaro, criminoso, né? E essa documentação é o que ficou daquela época, não tem o outro lado, não tem a versão dos quilombolas, né? Então a gente tem essa documentação que tem uma imagem bem negativa e que os historiadores de lá para cá... A história contada pelo lado vencedor. Do vencedor, a história dos vencedores. E que os historiadores do lado de lá para cá analisaram essa documentação com pouca crítica, meio que acreditando na documentação e repetindo aquela versão, que os quilombolas eram selvagens, que eram violentos, perigosos, né? Então o que eu fiz foi comparar esse discurso oficial com o discurso oficial que tem hoje, por exemplo, contra o jovem negro da periferia, que é considerado um bandido. Sem nenhuma investigação já é dado como bandido, né? O medo do muçulmano, que tem no mundo, esse temor mundial contra o muçulmano, que já é considerado terrorista, né? Esse discurso oficial que chama de política do medo, que usa o medo como um instrumento político para mobilizar, para assustar as pessoas, né? Hoje a gente tem isso muito no Brasil, em relação às favelas, à periferia, à população trabalhadora, à população negra. Então eu fiz esse paralelo com o século XVIII, fazendo uma crítica a essa narrativa sobre o quilombola, como um sujeito perigoso e tal. Desconstruir essa narrativa, mas percebendo que havia sim muita resistência dos escravizados, dos quilombolas, né? Mas aí a resistência acabava gerando um efeito que era assim, as autoridades exageravam no medo para poder aumentar a repressão e aumentar a hegemonia escravista ali, né? Beleza. Bom, agradecendo a sua presença aí, sobre camarada. como adquirir, só para eu esquecer. Sobre como adquirir, muito bem. Então, você pode adquirir... Tem uma página no Facebook também. Tem uma página no Facebook, né? Livro Marca de Fogo. A gente anota embaixo aqui. A página do livro é @livro Marca de Fogo. Então certo. Lá você tem mais informações sobre o livro. O valor é R$40 e basta mandar pela página o endereço, inbox, que eu envio as contas que pode ser feito o depósito na Caixa ou Banco do Brasil e depois a gente envia o livro. R$40 já inclui o frete. Já inclui o frete, beleza. Camarada, agradeço mais a sua presença aqui, tá? Você já sabe que volta sempre, que a casa é sua, tá certo? Eu que agradeço. E eu gostaria de terminar esse programa falando sobre uma pergunta que fizeram aí dias atrás na TV, num certo canal de televisão. Uma pergunta muito capciosa, que é o seguinte: quem que você atenderia em um caso de ferimento leve e grave? Um policial com ferimento leve ou um traficante com ferimento grave? Eu só pergunto o seguinte: quem é o traficante? É o negro da periferia ou é o senador dono de um helicóptero? A partir do momento que me der essa resposta, eu posso falar da minha opinião. Mas enquanto isso, eu ainda acho que o canal de TV agiu com irresponsabilidade em estar veiculando esse tipo de informação que é muito destruidor, principalmente para essa população que sofre muito com a desigualdade e também com a violência dia a dia na convivência cultural, exploração como um todo aí. E agradeço mais uma vez aí, meu caro, pela sua presença. Obrigado, camarada. Muito obrigado.